Oxidação, redução. Por definição, a oxidação corresponde a um processo em que ocorre o aumento do número de oxidação, ou seja, processo em que há cedência de eletrões. Vamos ver que muitas vezes na prática é fácil de observarmos porque há saída de hidrogênio ou entrada de oxigênio. Apesar de que, volto a referir, a definição é a oxidação, o processo onde há a cedência de eletrões. Coisa que, aliás, quase todas as pessoas sabem intuitivamente. Nós costumamos dizer que o ferro oxida. Quando o ferro oxida, passa de ferro metálico a ferro iónico. E também, normalmente, temos conhecimento que o ferro iónico é um íon positivo. Muitas vezes o ferro 2+, ou ferro 3+. Então, se passou de ferro metálico a ferro 2+, ou 3+, significa que perdeu eletrões. É assim fácil lembrarmos-nos que a oxidação é o processo onde há perda de eletrões e, portanto, aumento do número de oxidação. Por oposição, a redução será o processo em que o número de oxidação diminui e, como tal, há uma entrada ou uma aceitação de eletrões. Mais uma vez, na maior parte dos casos, vamos verificar que entra hidrogênio ou sai oxigênio. Sendo assim, uma reação de oxidação-redução, ou reação redox, é uma reação em que há transferência de eletrões. Uma espécie cede eletrões e fica oxidada, outra recebe eletrões e fica reduzida. Assim, numa reação de oxidação-redução, temos uma espécie que está reduzida, e, portanto, vai funcionar como uma espécie redutora, cedendo os seus eletrões a uma espécie que será uma espécie oxidante e que está na forma oxidada. E esta espécie, uma vez que recebe os eletrões, fica na forma reduzida, enquanto que esta espécie redutora, ao ceder os seus eletrões, fica oxidada. Reparem que a espécie redutora reduz a espécie oxidante e fica na forma oxidada. A espécie oxidante, ao ser reduzida, fica na forma reduzida. Estão a ver que há um conjunto de palavras muito parecidas e, pelo que é muitas vezes fácil, quando estamos a falar de oxidação-redução, trocarmos os termos. Portanto, aconselho que quando estejam a falar de redutor, reduzido, oxidante, oxidado, pensem 2 vezes antes de falar, porque é fácil nos confundirmos. Claro que todos sabem que esta reação é expressa por uma constante de equilíbrio que corresponde a produto da atividade dos produtos, A de red vezes A de óxido H, cada um elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que neste caso é 1, a dividir pelo produto da atividade dos reagentes. Já vimos noutra apresentação que quando a força iónica se mantém constante, em vez de atividade podemos falar em concentração e, por isso, normalmente exprimimos as constantes de equilíbrio em função das concentrações. Quando defini o processo de oxidação e de redução, apesar de ter falado na cedência ou aceitação de eletrões, eu falei no número de oxidação. O número de oxidação, genericamente, corresponde à carga do composto. Claro que quando o composto é
complexo, como temos aqui este cloreto de cádmio, temos que dissociá-lo. E neste caso, quando dissocia, forma o íon cádmio e o íon cloreto. Como o íon cloreto tem carga menos, cada átomo de cloro, ou cada íon cloreto, tem um número de oxidação menos 1. O cádmio terá um número de oxidação mais 2. Tem a carga mais 2. No caso de espécies diatômicas, como o caso do H2, I2, Cl2, por aí afora, como estabelece uma ligação, neste caso, entre dois hidrogénios, ou seja, entre dois átomos iguais, nenhum deles será mais força, vá lá, nenhum deles terá mais afinidade para os eletrões do que o outro. Portanto, o que nós temos aqui é que 2 vezes o H é igual à carga, que é 0. Portanto, o H terá carga 0. Esta é uma das exceções do caso do hidrogênio, que normalmente, como iremos ver mais à frente, quando ele aparece, consideramos que tem a carga mais 1. Já o oxigênio, normalmente, vamos considerar com a carga menos 2. A exceção é exatamente esta, que é quando está na forma de O2, 2-, ou seja, de peróxido. Neste caso, o que é que nós temos? 2 oxigénios, não é? 2 oxigénios igual à carga menos 2, o que significa que cada oxigênio tem menos 1. Este é o caso dos peróxidos, em que o oxigênio, em vez de ter uma carga menos 2, um número de oxidação de menos 2, tem um número de oxidação menos 1. Não vamos ver mais exemplos contendo o peróxido, porque a maior parte das moléculas que vamos ver em bioquímica, normalmente o oxigênio não vai estar na forma de peróxido. Considerando aqui agora este ácido, temos o H, que será no fundo H+, portanto, 2 vezes o hidrogênio, que é mais 1, 2 vezes, porque está na forma de H+, mais o silício, que eu agora não sei quanto é, e 3 vezes o oxigênio. Como aqui não está na forma de peróxido, é um oxoácido, considero cada oxigênio menos 2, e portanto fica 3 vezes menos 2, que dá menos 6. Menos 6 mais 2 dá menos 4, o que significa que o SI menos 4 é igual a 0, a carga aqui é 0, SI é igual a 4. Portanto, temos aqui o número de oxidação do oxigênio menos 2, do hidrogênio mais 1 e do silício mais 4. Quando temos o exemplo do fosfato, para calcular o do fósforo, mais uma vez consideramos o oxigênio como sendo menos 2 vezes 4 dá menos 8, como a carga desta espécie que aqui está, que é um íon fosfato, é menos 3, P menos 8 igual a menos 3, o que significa que o fósforo é mais 5. Oxigênio menos 2, fósforo mais 5. Quando entramos em compostos orgânicos, há que ver carbono a carbono. Neste caso, considera-se, à semelhança do que eu falei no H2, Cl2 e 2, que entre átomos iguais será 0. Começando então, o que acontece aqui? Vamos considerar o oxigênio menos 2, o hidrogênio mais 1. Portanto, menos 2 e mais 1. Menos 2 com mais 1 dá menos 1. O que significa que para anular este menos 1, reparem que a molécula não tem carga e não há carga em nenhum dos átomos. Portanto, para anular este menos 1, este carbono fica com a carga mais, ou com o número de oxidação mais 1. Aqui vamos para já fazer isto desta forma. Este H é mais 1, este O tem uma ligação com o carbono, outra com o hidrogênio, mas para já vamos considerar menos 2 e mais 1, o que significa que isto seria menos 1. Menos 1 com mais 1
dá 0 e, portanto, todos estes 4 carbonos têm um número de oxidação mais 0. Por fim, o último carbono, mais 1, mais 1, mais 2, menos 2 dá 0, mais 1 vai dar 1. O que significa que este carbono ficará com o número de oxidação menos 1. Temos então um carbono mais 1, 4 carbonos com 0 e outro carbono com menos 1. Se formos fazer a soma, vai dar 0 a dividir por 6 carbonos. Temos um número médio de oxidação dos carbonos da glicose igual a 0. Olhando para o ácido pirúvico ou piruvato, neste caso está na forma de ácido e não de base, vamos fazer novamente as contas. Neste caso, temos menos 2 mais 1, que dá menos 1, menos 2 dá menos 3, o que significa que este carbono fica mais 3. Aqui, este carbono está apenas ligado ao oxigênio, que neste caso, como é com as duas ligações, ele é menos 2, portanto não vai partilhar com o hidrogênio, portanto fica menos 2. Este carbono será mais 2. E por fim, mais 1, mais 1, mais 1, dá mais 3, portanto este carbono será menos 3. Neste caso, o número médio de oxidação do piruvato será mais 3 menos 3 dá 0, mais 2 será mais 2 a dividir por 3. Como o número médio de oxidação dos carbonos aumentou, eu posso afirmar que na passagem de glicose a piruvato ocorre uma oxidação. Já agora, vamos olhar para cada um dos carbonos. Este carbono tem um número de oxidação maior do que este. Portanto, se tem maior número de oxidação, está mais oxidado. E se repararmos, este carbono está ligado a um hidrogênio e com uma dupla ligação ao oxigênio, enquanto que este está ligado a um hidrogênio na mesma, mas só uma ligação ao oxigênio. A outra ligação do oxigênio ocorre com o hidrogênio. Portanto, podemos quase dizer que aqui temos duas ligações e uma, ou seja, teríamos, do ponto de vista prático, mais oxigênio aqui do que aqui. Se olharmos para o de baixo, em que temos este carbono ligado a um hidrogênio a um OH, e este a um OH e dois hidrogênios, realmente este tem menor número de oxidação e, portanto, está mais reduzido. Há pouco eu disse que na redução podemos considerar a redução correspondente à entrada de hidrogênio. E realmente temos aqui uma entrada de hidrogênio. A oxidação, também há pouco referi, que pode corresponder ou à saída de hidrogênio, daqui para aqui, ou à entrada de oxigênio. E reparem, daqui passa para mais 1 para mais 3, e quando comparamos, o que é que vemos? Mais um oxigênio. Está bem? Portanto, isto para mostrar que, do ponto de vista prático, ao passar daqui para aqui, há mais oxigênio, ou se quisermos menos hidrogênio, e portanto foi uma oxidação. Ao passarmos daqui para aqui, temos menos oxigênio ou mais hidrogênio, temos uma redução. Realmente o número de oxidação diminuiu. É uma forma simples, mas pode não ser a mais correta. Portanto, às vezes ajuda, mas é preciso ter alguma atenção. Vamos ver uma próxima reação. Se olharmos para esta, também uma equação que ocorre na glicólise, aqui temos a conversão do fosfoglicerato ao fosfenolpiruvato, e olhando rapidamente e seguindo aquela regra que eu há pouco disse, este carbono está igual, portanto não lhe aconteceu nada. Daqui para aqui, perdeu o hidrogênio, diria que saiu o hidrogênio, oxidação. Aqui saiu OH, portanto perdeu genericamente oxigênio, se referiria redução. Vamos ver agora o que é que aconteceu.
Olhando para o primeiro, menos 2 dá menos 4, mais 1 menos 3, e portanto este será mais 3. Aqui há a considerar que este oxigênio, que seria menos 2, mas partilha uma ligação com o carbono, outra com o fósforo, e portanto seria aqui menos 1 e aqui menos 1. Menos 1 com mais 1 dá 0, porque este carbono tem 0. Se pensarmos, isto foi exatamente o mesmo que eu fiz no caso nas reações anteriores, quando eu escrevi que este era, ou aqui, quando eu escrevi que este era menos 2 mais 1, já estava a considerar que este oxigênio tem menos 1 para este lado e menos 1 para este H, que anula com o mais 1. Daí sobrar o menos 1. Até aqui temos menos 1 mais 1 mais 1 dá mais 1, significa que este carbono fica com o valor menos 1. 3 mais 0 menos 1 dá 2, a dividir por 3, número médio de oxidação de 2/3. Para já não vou avaliar aqui o fosfato, vamos deixar isto para a próxima molécula. Reparem que este também é igual a este e, portanto, não houve qualquer alteração. Se olharmos para o que acontece no fosfoenol piruvato, menos 2, se quisermos menos 1, ou menos 2 mais 1, que é menos 1 menos 2 dá menos 3. Este carbono, aliás, era igual a mais 3. Aqui temos menos 1, portanto, este carbono será mais 1. E deste lado, mais 1 dá mais 2, porque este carbono será menos 2. Calculando o número médio de oxidação, 3 mais 1, 4, menos 2 dá 2. 2 são 3 carbonos, 2/3. Ou seja, o 2-fosfoglicerato tem um número médio de oxidação de 2/3, o fosfoenol piruvato de 2/3. Não houve oxidação-redução. O que observamos neste caso é uma saída de água que corresponde deste lado, como eu disse, que saiu o hidrogênio, a uma oxidação, e realmente este carbono passou de 0 a mais 1, sofreu oxidação, mas este outro carbono perdeu OH, e portanto passou de menos 1 a menos 2, perdeu oxigênio, sofreu redução, mas no caso, globalmente, a molécula não sofreu reação de oxidação-redução. Se quisermos, houve apenas uma oxidação de um carbono, uma redução do outro, globalmente manteve o mesmo estado redox. Correspondeu, no fundo, à saída d'água, se quisermos, a saída de menos 2 mais 1 de um número de oxidação de 0. E, portanto, não houve reação de oxidação-redução. Por fim, vamos ver outra reação da glicólise, a conversão do fosfoglicerato, do 3-fosfoglicerato, a um 3-bisfosfoglicerato. Mais uma vez, temos aqui um aldeído e que vai ter menos 2 mais 1, dá menos 1, pelo que o número de oxidação do carbono será mais 1. Aqui, menos 2 mais 1 dá menos 1. Aliás, carbono só com uma ligação com oxigênio é menos 1. A outra de menos 1 está aqui. Mais 1 deste hidrogênio, menos 1 com mais 1 dá 0. Este carbono será 0. E aqui embaixo, menos 1, mais 1, mais 1, menos 1, mais 1, mais 1 dá mais 1, pelo que este carbono será menos 1. O número médio aqui será menos 1 mais 1 dá 0, a dividir por 3 dá 0. O número médio de oxidação dos carbonos, 0. Olhando para esta, aqui o NAD, como tem carga positiva, será mais 1. Aqui, o NADH, o hidrogênio, como eu disse, normalmente é considerado como sendo mais 1, o que significa que o NAD terá o valor de menos 1. Já estamos a ver que aqui o NAD mais passou para NADH e
o número de oxidação diminuiu, portanto sofreu redução. Olhando para outro aspecto, como passou a ter mais um hidrogênio, a entrada de hidrogênio corresponde, como dissemos, à redução. Olhando para o glicerato, o que é que vamos ter? Menos 2, aqui seria menos 1, portanto, menos 2 menos 1 dá menos 3, o que significa que o carbono fica mais 3. Este será igual, mais 1, menos 2, dá 0, porque este carbono é 0, e aqui mais 1, mais 2, menos 1 dá mais 1, o que significa que o número de oxidação do carbono é menos 1. Fazendo a soma, 3 menos 1 dá 2, a dividir por 3, temos número médio de oxidação dos carbonos 2/3. Logo, concluímos que ocorreu uma oxidação da passagem do gliceraldeído a glicerato. Oxidação esta que foi acompanhada pela redução do NAD+. Olhando para cada um dos carbonos, conseguimos apontar que a oxidação correspondeu à passagem de aldeído a ácido. Se não tivéssemos aqui OH, teríamos a função ácido. E também corresponde à perda de 2 eletrões. Passou de mais 1 para mais 3. Estes 2 eletrões foram exatamente para o NAD, que passou de mais 1 para menos 1. Olhando para aqui o fósforo, ou seja, aquilo que acontece no caso deste que está na forma de ácido fosfórico, ou de um resíduo de ácido fosfórico, e aqui de hidrogênio fosfato. Vamos olhar para o que acontece para cada um. Teríamos aqui menos 1, o outro menos está aqui. Aqui teríamos menos 1, porque este seria mais 1, ou se quisermos menos 2 mais 1, que dá menos 1, menos 2, menos 2, o que significa menos 2, menos 2, menos 1, menos 1, 2, 4, 5, 6. Portanto, menos 6, este fósforo será, se quisermos, menos 6 mais o fósforo igual, não se esqueçam que está aqui uma carga negativa, portanto não é igual a 0, mas é igual a menos 1. Portanto, fica que o fósforo está com o número de oxidação mais 5. Atenção que temos carga. Lembram-se daquilo que eu disse, que temos que considerar a carga. Neste outro caso, não temos carga e, portanto, vamos ter menos 1. Aqui, menos 2 mais 1, menos 1. Menos 2 mais 1, menos 1. Ou se quisermos só está uma ligação, outra está com hidrogênio, portanto é menos 1. E aqui o oxigênio está com as duas ligações, menos 2. Portanto, menos 2, menos 1, menos 1, menos 1 dá menos 3, menos 2 dá menos 5. Neste caso, o fósforo não há carga, portanto, menos 5 é igual à carga do fosfato, do fósforo, o que significa que ele fica mais 5. O que tivemos aqui foi uma reação de ácido-base ou de dissociação, e, portanto, não tem nada a ver com reações de oxidação-redução.